E aí, meus corajosos? E digo corajosos porque só quem tem fé e coragem no peito para se aventurar por essas bandas sombrias do sertão. Aqui é seu amigo da roça, vindo mais uma vez trazer um causo desses que a gente só ouve sussurrado à luz de vela nos fundos dos quintais, quando o vento sopra frio e a noite aperta. Antes de começar, me diz uma coisa aí nos comentários. Você já comprou alguma coisa tão barata que depois achou que era bom demais para ser verdade? Cuidado, hein? Porque às vezes o preço mais caro a gente paga sem nem ver moeda passando de mão. O negócio vem embutido na transação, entende? Pois é. E hoje vou contar justamente a história de um homem que caiu nessa. Um sitiano desses, cheio de si, que achou que tinha feito o negócio da vida. Mas não sabia ele que estava mesmo era assinando seu próprio destino num pacto antigo que não se quebra com papel de cartório, não. O diário desse homem caiu na minha mão de um jeito que não posso revelar. E cada palavra aqui foi escrita com o suor frio do medo. Então arruma seu lampião, ajusta essa vela aí do seu lado e se ajeita na cadeira, porque a história que vou contar agora, ela é pesada. É daquelas que gruda na alma. E se você sentir um arrepio na nuca, não se assunte não. É só o vento. Eu sempre me considerei um cara de sorte, daqueles que encontrava promoções incríveis e pechinchas imperdíveis. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao anúncio que vi naquele site de classificados. Terreno no sertão, 5 hectares, com uma casinha rústica. Preço abaixo do mercado. Necessita de reparos, mas é uma joia escondida. As fotos mostravam uma paisagem árida, mas bela, com uma serra ao fundo e um céu azul de estender a alma. O preço era tão baixo que cheguei a pensar que era um erro de digitação. Mandei uma mensagem na mesma hora, meu coração batendo forte de antecipação. A resposta veio rápido, de um senhor de nome Seu Eurico. A voz dele ao telefone era cansada, áspera como a terra do lugar, mas ele foi direto. O terreno é esse mesmo, moço. O preço é esse porque eu preciso me mudar com urgência. A pressa é a inimiga da perfeição, mas é a minha única amiga no momento. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. A viagem foi longa, a estrada de terra poeirenta e cheia de curvas. O celular perdendo sinal a cada 5 minutos. Quando finalmente cheguei às coordenadas, encontrei um homem velho, magro, curvado pelos anos e pelo sol, esperando em frente a uma pequena casa de taipa com o telhado de palha. Ele não sorriu quando me cumprimentou. Apenas acenou com a cabeça, seus olhos profundos e escuros evitando os meus por mais de alguns segundos. A propriedade era exatamente como nas fotos, talvez um pouco mais abandonada, mas o potencial era visível. Eu já me via reformando a casinha, plantando uma horta, construindo um galinheiro. Era o refúgio perfeito, o escape da loucura da cidade que eu sempre sonhara. Seu Eurico foi direto ao ponto, sem rodeios. Mostrou os limites do terreno. Pequena nascente que ainda corria no fundo do vale. O pomar de pés de frutas meio selvagens. Ele mal falava, apenas apontava com o queixo. Um homem de poucas palavras e muitos segredos. Quando eu disse que iria comprar, ele apenas assentiu, sacando da bolsa um maço de documentos surrados e amarelados pelo tempo. A assinatura foi rápida. A quantia em dinheiro que ele insistiu em receber passou de mão em mão sem um único sorriso de agradecimento. Foi quando ele me entregou a chave, um pedaço de ferro velho e enferrujado, que ele finalmente me fitou diretamente nos olhos. A atmosfera mudou num piscar de olhos. O ar, que antes era apenas quente, ficou pesado e carregado. Seus olhos, antes evasivos, prenderam os meus com uma intensidade assustadora. Está feito, ele disse, e sua voz soou diferente, mais grave, mais solene. A propriedade é sua agora. Mas lembre-se de uma coisa, moço. A única regra de verdade aqui. Ele fez uma pausa, garantindo que cada palavra fosse absorvida. Não ande,
De noite. Não importa o que você ouça, não importa o que pense estar vendo. Não saia de casa depois que o sol se poer. Feche as portas, tranque as janelas e não saia por nada neste mundo. E então, pela primeira vez, ele sorriu. Não foi um sorriso de alegria ou alívio, mas um gesto curto, tenso e enigmático que não alcançou seus olhos. Foi um sorriso que não me convidou a retribuir. Um sorriso que carregava o peso de décadas de algo que eu não conseguia entender. Ele virou as costas, entrou em um jipe antigo e enferrujado e partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que o engoliu, deixando-me sozinho com a chave na mão e aquele aviso ecoando na minha mente como um badalo sinistro. A primeira noite no sertão chegou com uma quietude que eu nunca tinha experimentado antes. Na cidade, sempre havia o ruído de fundo constante, carros, sirenes, vozes distantes, a própria respiração metálica da vida urbana. Aqui, o silêncio era uma presença física, um cobertor pesado que envolvia tudo. Sentei-me na soleira da porta ainda aberta, observando o céu que escurecia rapidamente. As estrelas começaram a aparecer uma a uma, até que o firmamento se transformou num manto cintilante de luzes frias e distantes. Era de uma beleza quase dolorosa, e por um momento senti uma paz profunda, a certeza de que tinha tomado a decisão certa. A casinha, ainda que rústica, era minha. O ar puro enchia meus pulmões. A solidão era uma escolha, não uma sentença. Revi mentalmente o dia, o rosto sério de seu Eurico, seu aviso solene. Não ande de noite. Naquele momento de tranquilidade, aquelas palavras pareciam o resquício de uma superstição antiga. O medo de um homem velho acostumado à escuridão e ao isolamento. Talvez ele apenas quisesse me prevenir contra animais selvagens, onças ou javalis que poderiam rondar à procura de comida. Eu me considerei um homem racional, cético por natureza. Histórias de assombração e lobisomem eram folclore para assustar criança, não algo que um adulto como eu deveria temer. Levantei-me e entrei, fechando a porta de madeira pesada, mas não a tranquei. Para quê? Não havia ninguém por quilômetros ao redor. A luz de um lampião a gás balançava suavemente no centro da sala única, projetando sombras dançantes nas paredes de taipa. Preparei uma simples refeição enlatada e comi em silêncio, ouvindo o coro noturno dos grilos e sapos, um som que logo se tornou um zumbido constante e reconfortante. Foi então que o primeiro ruído diferente cortou a atmosfera. Não foi um som alto ou ameaçador, mas sim um sussurro de folhas secas, sendo movidas com uma cautela que não era natural. Pareceu vir de bem perto da casa, talvez a poucos metros da janela. Fiquei imóvel, a colher suspensa a meio caminho da boca, ouvindo atentamente. Os grilos haviam parado. O silêncio que se seguiu foi 10 vezes mais pesado do que antes, como se a própria noite estivesse segurando a respiração. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Apenas um animal pequeno, murmurei. Para mim mesmo, tentando afastar a semente de inquietação que seu Eurico plantara. Mas então veio o som que gelou o sangue nas minhas veias. Um arranhão lento e deliberado na porta de madeira. Era baixo, rente ao chão, como se algo ou alguém estivesse passando longas unhas ou garras pela superfície áspera da madeira. Não era um som acidental. Era metódico, quase exploratório. Um arrepio percorreu minha espinha. Levantei-me lentamente, meus músculos tensos, e me aproximei da porta com passos. O arranhão parou. A respiração presa em meu peito, eu me inclinei para tentar espiar por uma fresta entre as tábuas, mas do lado de fora era escuridão pura, impenetrável. A quietude durou talvez um minuto inteiro, onde eu pude ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. E então, um novo som começou, mais suave, mas infinitamente mais assustador. Era um arrastar de pés, lento e pesado, circulando a casa. Parava diante da janela,
e eu podia jurar que sentia um peso. Presença do lado de fora, estudando a frágil barreira entre nós. O uivo veio em seguida. Não foi como o uivo de um lobo, limpo e solitário, que eu ouvira em documentários. Este foi um som rouco, gutural, que começou baixo e subiu para um agudo estridente que parecia rasgar o tecido da noite. Era uma mistura de angústia animal e algo indefinivelmente humano. Um lamento de pura agonia que ecoou pelo vale e pareceu vibrar dentro do meu próprio esqueleto. O uivo não foi um som que simplesmente ouvi. Foi uma vibração que entrou pelos meus ossos e se alojou na base do meu crânio. Um eco primitivo de um terror que eu não sabia que meu corpo conseguia sentir. Aquele lamento rouco e agonizante, que não era totalmente animal nem humano, mas uma horrível fusão dos dois, cortou a ilusão de segurança que eu havia construído. A racionalidade, meu escudo contra as superstições do velho Eurico, evaporou-se instantaneamente, substituída por um medo puro e ancestral. Meu coração não batia mais no peito. Ele martelava, um tambor frenético e desesperado contra as paredes da minha caixa torácica, tão alto que eu temi que eles, porque agora eu sabia, com uma certeza visceral, que não era apenas um, pudessem ouvi-lo do lado de fora. O ar dentro da casa ficou pesado e gelado, cada respiração minha saindo como uma névoa fraca à luz trêmula do lampião. Eu me encolhi, abandonando minha posição na porta, e recuei para o canto mais escuro e distante da sala única, onde as sombras eram mais espessas. Meus joelhos tremeram tão violentamente que mal consegui me sustentar, escorregando pela parede de taipa até sentar no chão de terra batida, puxando as pernas contra o peito. Os arranhões na porta recomeçaram, mas agora não eram mais um som exploratório e solitário. Eram múltiplos, vinham de diferentes alturas e de diferentes lados da madeira, criaturas diferentes. Unhas ou garras raspavam a superfície com uma força crescente, não mais tentando entender a barreira, mas sim testando-a, desgastando-a. Era um som de paciência sinistra, a certeza de que, cedo ou tarde, a resistência da madeira velha e seca cederia. E eu não tinha como reforçá-la, não tinha para onde fugir. A janela, uma abertura pequena com apenas um pedaço de tecido fino como cortina, tornou-se o foco do meu novo horror. Um som de respiração ofegante e rouca vinha de lá, um ritmo irregular e molhado, como se um animal grande estivesse com o focinho colado na fresta, farejando o ar, farejando a mim. Eu podia quase sentir o calor desse respiro, o cheiro de terra úmida e algo metalicamente doce, como sangue velho, que parecia infiltrar-se na sala. Então, uma silhueta bloqueou a fraca luz das estrelas que entrava pela janela. Não era uma forma definida, mas uma massa escura e indistinta, mas eu pude ver a movimentação de algo se arrastando, se reposicionando do lado de fora. Um arranhão mais forte na madeira fez estremecer a porta toda na sua estrutura. Eles estavam ficando impacientes. A fala do seu Eurico ecoou na minha mente, não mais como um aviso supersticioso, mas como um manual de sobrevivência fracassado. Não importa o que ouça, não saia de casa. Mas e se a casa não fosse proteção suficiente? O que eu faria quando a porta cedesse? Eu não era um caçador, não tinha armas, não tinha para onde correr. Eu era um rato encurralado em uma caixa de madeira, e os predadores do lado de fora sabiam disso. O uivo veio novamente, mais perto desta vez, talvez diretamente do outro lado da porta, e foi respondido por outro, mais distante, vindo da escuridão do sertão. Eles estavam se comunicando, estavam cercando a casa. Estou certo de que, naquele momento, eu parei de respirar. O medo era um gosto de cobre na minha boca, um peso de gelo no meu estômago. Cada músculo do meu corpo estava tensionado até ao ponto de dor, prestes a arrebentar. A noite, que havia começado com tanta paz e promessa, transformara-se numa prisão de terror absoluto, e o preço da minha pechincha revelava-se. Afinal,
exorbitante. Eu era o tributo, trancado na minha própria cela, à espera do meu destino. A noite inteira se arrastou num eterno pesadelo de sons. Cada arranhão na madeira era uma agulha fina a perfurar a minha sanidade. Cada respiro rouco do lado de fora da janela era um sopro de puro pânico a gelar a nuca. O uivo, aquele som que já não tentava classificar, repetia-se a intervalos irregulares, cada vez mais carregado de uma impaciência selvagem. Eu não me mexi do canto onde me encolhera. O frio do chão de terra subia pelas minhas pernas, mas era um desconforto menor perto do gelo que tinha instalado no peito. O lampião consumiu todo o combustível e apagou-se, mergulhando-me numa escuridão absoluta, tão espessa que eu podia quase senti-la contra a minha pele. Foi naquele breu total, privado até do conforto da mais fraca das luzes, que a verdade me atingiu com a força de um pontapé no estômago. Não era uma epifania súbita, mas sim uma aceitação lenta e agonizante que se foi infiltrando em mim à medida que as horas de terror passavam. O preço baixo, a pressa do velho Eurico, a sua mudança urgente, o aviso, não um conselho amável, mas uma instrução crucial, a única regra de sobrevivência num jogo onde eu era a peça a ser sacrificada. Ele não me estava a vender um terreno, estava a passar-me a maldição, estava a pagar uma dívida antiga com a minha vida. O sorriso dele, aquele sorriso tenso e enigmático que não chegara aos olhos, não era de satisfação por ter vendido a propriedade. Era um sorriso de alívio. Alívio por se ter livrado do fardo. Alívio por não ser mais ele o tributo oferecido àquelas coisas que agora me rodeavam. Ele sabia perfeitamente o que aqui acontecia todas as noites. Sabia que a terra não era dele para vender. Ele era apenas o guardião temporário, o anfitrião da carne fresca, até que conseguisse enganar outro tolo como eu para tomar o seu lugar. A propriedade nunca tinha sido o negócio. O negócio era a minha existência. A moeda de troca não foram as notas que lhe dei. Fui eu. Eu era o preço que ele pagou pela sua liberdade. E as criaturas lá fora, os donos verdadeiros desta terra amaldiçoada, tinham aceitado o pagamento. Os arranhões, os uivos, a respiração ofegante, não era um ataque aleatório. Era a cobrança, era a posse a reclamar o que lhe era devido. Eles não estavam a tentar entrar à força porque sabiam que não precisavam. A casa não era uma fortaleza, era o meu altar. Eu estava a trancar-me dentro do meu próprio caixão, entregue à minha sorte, enquanto eles realizavam o ritual da espera, da antecipação, saboreando o medo que exalava por cada fresta da madeira. Cada segundo que passava era mais um segundo da minha sentença a ser cumprida. Eu já não era um homem que comprara um terreno. Era a próxima refeição, o próximo sacrifício num ciclo que provavelmente se repetia há décadas, talvez séculos. O velho Eurico fora o último. Agora era a minha vez. E a pergunta que me atormentava, pairando no ar pesado e escuro, era: quando é que a paciência deles se iria esgotar? O primeiro raio de sol não chegou como uma libertação, mas como uma sentença confirmada. Foi uma linha pálida e cor de laranja que se infiltrou pela fresta da porta, um corte tímido na escuridão absoluta que me engolira. O som que a acompanhou foi o mais aterrador de todos: o silêncio. Os arranhões cessaram. A respiração ofegante desapareceu. O uivo não se fez ouvir. O súbito vazio de ruído foi tão violento quanto a sinfonia de horror que o precedera. Fiquei encolhido no meu canto por um tempo que não soube medir, o corpo um único músculo dorido e rígido de tensão. Os ouvidos ainda a zumbir com o eco de fantasmas sonoros. A luz foi ganhando força, banhando gradualmente a sala única num tom acinzentado e poeirento. A coragem, ou talvez apenas um desespero mudo por confirmar os estragos, fez-me finalmente levantar. As pernas tremiam tanto
que mal me sustentavam enquanto me arrastava até a porta. A madeira, outrora sólida, estava agora profundamente marcada. Longos sulcos paralelos, profundos e selvagens, cruzavam a sua superfície de alto a baixo, como se uma fera colossal a tivesse afiado as garras durante horas. Noutros sítios, lascas tinham sido arrancadas, revelando a camada mais clara por baixo. A porta tinha aguentado, mas por pouco. A janela, ao lado, estava intacta, mas o tecido que a cobria estava rasgado, puxado para baixo como se algo se tivesse agarrado a ele do exterior. Minha mão, trêmula, puxou o ferrolho e empurrou a porta, que rangeu nos gonzos, abrindo-se para o mundo exterior. A luz da manhã era forte, quase cruel, e eu encostei o braço aos olhos, ofuscado. Quando a minha visão se ajustou, a paisagem que me revelou não era a de um refúgio idílico. Era um campo de batalha silencioso. A terra à volta da casa estava revolvida, marcada por pegadas que não eram de animal nenhum que eu conhecesse. Grandes, profundas, com uma forma distorcida entre o pé de um homem e a pata de um predador. Ramos partidos e arbustos esmagados testemunhavam a agitação da noite. O ar, outrora puro, cheirava agora a musgo úmido, a terra perturbada e a algo indefinivelmente fétido, um odor doce e apodrecido que me fez encolher o estômago. Caminhei até o ponto onde a respiração ofegante ecoara na janela. A terra estava lamacenta aí, impressa com uma marca grande e indistinta, como se algo pesado e molhado se tivesse deitado aí a observar-me. A paz não veio. E veio. O alívio veio não. Sim, a compreensão total e esmagadora da minha nova realidade. O aviso de seu Eurico não era para uma única noite. Era a regra fundamental da minha existência dali em diante. Eu não era o dono daquela terra. Era o seu zelador, o seu guardião noturno, a sua oferenda permanente. A casa não era um lar. Era a minha cela durante o crepúsculo, a única barreira entre mim e os donos legítimos da noite. Eles tinham se retirado, sim, mas não tinham ido embora. Estariam aí, algures, nas sombras densas do sertão, à espera, sempre à espera. O sol aquecia a minha pele, mas não conseguia dissipar o gelo que se instalara dentro de mim. A noite voltaria. Ela sempre volta. E eu, trancado dentro de 4 paredes de taipa, não teria outra escolha senão ouvir, esperar e sobreviver até o próximo amanhecer, num ciclo sem fim. O preço da pechincha fora, afinal, a minha própria alma. A primeira noite após a revelação foi um exercício de terror metódico. Antes que o sol sequer começasse a descer, eu já trabalhava com uma determinação frenética, movido por um instinto de sobrevivência que suplantara todo o medo paralisante. A paz do amanhecer era uma mentira, um breve adiamento da sentença. A casa, meu refúgio inadequado, precisava de se tornar uma fortaleza. A porta era o ponto mais crítico. Encontrei velhas tábuas apodrecidas atrás da casa, restos de algum outro projeto abandonado por Eurico ou talvez por outra alma infeliz que ali vivera. Com as ferramentas básicas que trouxera, um martelo, alguns pregos, comecei a reforçar a entrada. Cada prego que cravava na madeira era um estampido que ecoava no vale silencioso, um som que me parecia um desafio. Um chamariz para a noite que se aproximava. Mas eu não tinha escolha. A janela era o próximo problema. Não tinha madeira para a tampar completamente. Precisava de alguma luz, de algum ar. Mas encontrei um velho pedaço de grade de metal, enferrujado e retorcido, enterrado parcialmente na terra. Com um esforço sobre-humano, arrastei-o e com arame que encontrei num canto, fixei-o do lado de fora da abertura. Era uma barreira precária, mas era melhor que nada. Enquanto trabalhava, os meus sentidos estavam num estado de alerta máximo. Cada som da floresta, um pássaro, o vento nas folhas, fazia-me saltar.
O meu coração vivia agora num estado permanente de aceleração moderada, pronto para disparar ao primeiro sinal de perigo. O sol começou a pintar o céu de laranja e roxo, uma beleza que eu já não conseguia apreciar. Era o sinal para me trancar. Entrei, arrastei uma pesada arca de madeira vazia e encostei-a à porta já reforçada. Não era muito, mas acrescentaria algum peso. Acendi uma vela, tinha poupado algumas e sentei-me no centro da sala, de costas para a parede, longe da porta e da janela. A espera foi a parte mais torturante. Sabia o que vinha aí. A escuridão caiu como uma lápide. E pontualmente, como se cumprissem um horário infernal, os sons começaram. Primeiro, o arrastar de pés lá fora. Depois, o primeiro arranhão na nova madeira da porta. Mas desta vez, houve uma pausa. Um silêncio curioso, como se estivessem a avaliar as alterações. Depois, um arranhão mais forte, mais irritado, seguido de um rosnado baixo, que fez a minha espinha gelar. Concentrei-me na chama da vela, tentando abstrair-me dos sons, tentando não ceder ao pânico. Eu sabia o que eram, sabia o que queriam. Já não era um mistério, era uma rotina macabra. A noite passou-se numa sucessão de arranhões, uivos distantes e aquele mesmo respiro pesado na grade da janela. Mas a porta aguentou, a grade não cedeu. Quando o sol raiou de novo, eu estava exausto, mas vivo. A vitória era amarga e temporária. Nos dias que se seguiram, criei uma rotina. De dia, trabalhava, reforçava a casa, procurava por água, explorava os limites da minha prisão dourada, sempre atento ao céu. De noite, trancava-me e esperava. Aprendi a distinguir os sons. Havia mais do que uma criatura. Umas eram mais persistentes, outras passavam apenas para uivar e seguir caminho. Uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava de ser um homem racional, começou a observar, a estudar. Era a única forma de manter a sanidade. Se eu ia ser o guardião deste lugar, teria de entender os meus carcereiros. Uma tarde, vasculhando a casa mais a fundo, encontrei uma caixa escondida sob uma tábua solta do chão. Dentro não havia ouro nem documentos. Havia um diário. Pertencia a Eurico. As páginas estavam amarelecidas e manchadas. A escrita trêmula. Nas entradas, ele detalhava os seus próprios primeiros dias, o seu terror, a sua descoberta gradual. Escrevia sobre os rituais, pequenos sacrifícios de animais deixados à porta, que pareciam acalmar as criaturas durante alguns dias. Falava de ciclos lunares, de noites em que o assédio era mais feroz. Ele não era um malévolo, tinha sido tão vítima como eu. Aprendera a viver com o terror, a negociar com ele. E por fim, planeara a sua fuga. Encontrar alguém para tomar o seu lugar. A última entrada era sobre mim. O novo chegou. Parece um homem forte. Talvez dure mais do que eu. Não senti raiva. Senti uma empatia doentia. Eurico fizera o que teve de fazer para sobreviver. E agora eu faria o mesmo. A minha fuga não seria encontrar outro tolo para enganar. A minha fuga seria sobreviver. Naquela noite, quando os sons começaram, eu não me encolhi no canto. Aproximei-me da porta. E com uma voz que mal reconheci como minha, rouca, mas firme, falei para a madeira riscada. Eu estou aqui, disse. Eu vou ficar. Do outro lado, os arranhões pararam. Houve um silêncio pesado, carregado de curiosidade primordial. E então, um único uivo ergueu-se no ar noturno. Não de raiva, mas quase de reconhecimento. O pacto estava selado. Eu era o novo guardião do terreiro. E à noite, como sempre, voltaria.